Essa eu te peguei, Toshio, você não vai Não, ter não. resposta. Não, eu tenho a Você não tem resposta. fundamento para lógica, Toshio. É. Não, você trouxe. Isso seria legal deixar. Se É. ele não lembra, não tem resposta. Não. Tá disfarçando, hein, Toshio? Não. É que eu tenho uma parte do argumento que eu já ia pegar e colocar. David ali. Ribeiro, puxa a orelha dele, hein? Não, o David eu refutei ele. Ele não cometeu tem também a falácia. Não tem É. fundamento Não. para lógica. Não seria isso não. Seria outra coisa besteira que você falou aí. Mas beleza, a gente segue. Daqui a pouco eu vou precisar, sim, por gentileza. Seria bom. Mas assim, vamos lá, peraí. Toshio, nessa, Peraí. por mais que você não aceite, mas foi refutado. Não? O debate todo, velho. Você foi muito lado, cara. Obrigado. Vocês não sabem mesmo o conceito de refutação, hein? Deixa eu pausar. Peraí. Vai deixar pausar? Repete de novo. Nós somos seres contingentes. Não era essa parte? Não era da lógica? Caraca, velho. Por que eu não anotei essa porra? Que já ia ser um pá! A mente, eu citei os cientistas, meti o Egner. Obrigado, lembrei. Eu poderia ter uns 20 minutos, depois ele vai falar da mente, eu não vou ficar sem responder. Aí, complicado. Não, mas numa próxima você vem. Não vai ter. Pode ir? Valeu. Lembrei. Obrigado. Quando você pega e fala assim que tem a questão da lógica ou de proposições e tudo mais, é totalmente diferente em relação a Deus. Por quê? Porque eu consigo ver se você está usando a lógica ou não. Eu consigo deduzir se você está fazendo as proposições que você está fazendo. Eu consigo provar se você, inclusive, não está usando a lógica. Que eu já acabei de fazer e refutar você dizendo que não tem como ele ser atemporal e criar as coisas. Porque não faz o menor sentido. Aí você vai ter que apelar para outros tipos de conceitos para tentar afastar esse Deus o máximo possível, porque você nunca vai conseguir trazê-lo à realidade. Que nem eu disse, o Deus físico, ou metafísica, totalmente diferente do Deus das suas de Bíblia, entendeu? É diferente de Deus. Você consegue apresentar alguma coisa, aí ele pode responder se quiser, você consegue apresentar alguma coisa que eu consiga chegar a falar, isso é Deus, sem que qualquer outra explicação natural científica que exista possa diferenciar? Beleza. Com certeza eu consigo, Toshio, é a própria lógica, é porque Deus. ela tem Não, que é propriedades, sim, eu vou demonstrar, as mesmas propriedades que é Deus. Quando nós falamos de Deus, nós precisamos definir o que se trata de Deus, que os filósofos entendem como Deus. É um ser imaterial, atemporal, que tem extremamente poder, que é eterno e que é também universal, onipresente e é imutável. E quando nós vamos para a lógica, nós podemos ver que ela é eterna. Quando eu falo algo sempre existiu, Toshio, ele não acredita que nada veio do nada. Ele vai comprar alguma tese naturalista. Então, quando falamos que algo sempre existiu, não tem como algo ter sempre existido e não tem como algo ter sempre existido e não ter sempre existido no mesmo sentido. Algo existiu. E é atemporal porque essa proposição ela não reside na matéria, nada. Ela é eterna, como eu disse. Ela é normativa, aplica a realidade como a realidade deve ser. Né, os princípios da lógica, e elas são proposicionais, Toshio. Elas se referem a proposições. Proposição você não vê. São sentenças linguísticas, elas são referenciais. O que eu quero dizer quando é referencial? É uma palavra que representa algo na realidade, como disse, algo sempre existiu. E por ser conteúdo da mente, tem que haver uma base para essa lógica. E essa base nós entendemos que é Deus, porque a lógica é eterna, é atemporal, é normativa, impõe a realidade como deve ser. Então, essas propriedades que tem na lógica, ela é apresentada também no conceito que nós entendemos de Deus. Compreende? E cadê Deus? Então, esse já começa a outra categoria. Não, Cadê você a que lógica? errou. Cadê a Você lógica? que errou. Aí vamos para o outro, que aí depois eu vou falar disso aí também. Toshio, Perdeu, hein? você perdeu. Não. Será que não dá? Ai. É o mesmo tema, né? Mesmo tema. Tirar a garrafa. Valeu, obrigado. Deixa eu abrir, né? Direcionar o microfone. Ok? Girar? Ok. Pronto. Toshio, a discussão que já se iniciou, na verdade, a gente está falando de vários argumentos, a gente poderia falar do argumento hermético de Leibniz e outros, mas vamos falar do Kalam, que eu vi que você gosta de falar sobre o Kalam, mas me parece que você não gosta de ler sobre o Kalam. Então vamos lá. Tudo que tem início tem uma causa. Aliás, tudo que começa a existir, né, tem um início. E aí você tem toda essa lógica da premissa 1, premissa 2 e a conclusão, certo? Uhum. Ok. O universo teve início. Tudo que começa a existir
né? Aliás, tem início, o universo teve início, ou seja, o universo tem uma causa. Se de fato a gente tem isso, aí eu vou repetir para você, tudo começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, o universo teve uma causa. Então ele é eterno. Você disse que é só uma negação como se fosse definição de nada. Eu disse você falando. Não, tem uma posição positiva, eterno. Não espacial, na verdade tem uma posição positiva, onipresente. Não material, você tem a posição positiva, espiritual. Decide fazer as coisas. Aqui a gente vê que ele é pessoal, porque você teria que trazer o estado de nulidade para algo. Portanto, somente um ser poderia trazer com uma decisão. Aí você implica a questão do tempo. É aqui que eu quero chegar. Quando você fala do tempo, Toshio, de fato você faz um pensamento aplicando a Deus questões humanas, né? Questões humanas mesmo, como, por exemplo, ligações sinápticas. Então Deus pensou e aí ele agiu, portanto precisou de tempo. Não, se você tivesse lido o Dr. William Lane Craig, ele já tinha falado disso e, na verdade, a decisão de criar o mundo já estava com Deus. Você não necessita de que ele pense em algum momento, na verdade, o tempo nasce juntamente com o ato da criação. Isso não é um problema filosófico, gente, isso é um problema apenas de preconcepção. Aí vem a minha pergunta, e da sua proposição, do seu lado, o que você traz então? Para você, Toshio, no final das contas, o universo teve uma causa, sim ou não? O universo teve uma causa? Se sim, ele teve uma causa externa a ele mesmo ou ele foi autocausado? E aí, mais uma coisinha para deixar claro aí para o pessoal, acho que é importante deixar claro para o pessoal se você realmente já leu sobre o argumento Kalam profundamente. Qual que é a diferença entre a teoria A e a teoria B do tempo? Muito bem. A respeito do Kalam, até já comentei e falo, quando você pega e usa as premissas e a conclusão, ela por si só não está levando a Deus nenhum. Simplesmente diz que tem uma causa. Aliás, vocês pegaram isso dos islâmicos, né? Vocês não tiveram nem a criatividade para pegar alguma coisa, né? Na hora de criticar o islamismo, nossa, vai falar que é do capeta e tal, mas na hora que eles trazem alguma coisa para vocês ficarem ainda na sua mentira, vocês vão pegar. Ainda assim, o máximo que vai chegar, eu até falei isso num debate com o Paulo Vitor, foi, beleza, eu poderia conceder que se isso fosse verdade, que você poderia dizer que tem uma causa. Ok. Agora, que eu comentei no início, de onde você pega e pula que é Deus? Não tem. Como é que você prova que é Deus? Ah, não, ele é atemporal, eu já acabei de falar para ele que não tem como fazer isso e tudo mais. Aí ele pega e fica repetindo as mesmas palavras. Do mesmo jeito, não, mas a lógica pode pegar e provar. Proposição, tem linguística. Por quê? Porque exige o ser humano, exigem pessoas para você criar lógica, proposição e tudo mais e fazer a coisa acontecer. Sem ser humano não tem mente, sem ser humano não tem proposição, sem ser humano não tem lógica, acabou. Depende disso e ponto final. Acabou, essa é a realidade. Do mesmo jeito, quando eu digo, beleza, vamos aceitar a proposta do Kalam? Vamos, você vai morrer aí na filosofia e não vai conseguir descobrir qual é o seu Deus, ou a gente vai colocar isso na prática? Vamos fazer acontecer? Vamos ver se é o Deus do muçulmano, que foi quem criou, sabe que ele trouxe a revelação? Vamos colocar o Deus da Bíblia? Vamos ver se não são dos hindus? Vocês fazem isso? Não fazem. Sabe por que não fazem? Porque não tem como, caceta. Porque se você colocar em prática qualquer uma dessas coisas, você não tem como chegar e falar, não, isso aqui ó, é o Deus da Bíblia. É esse daqui, ó. Ele criou e tudo mais. Vocês não conseguem fazer. Entende? É esta a questão. Vocês podem chegar, repito, a um X metafísico, e completamente genérico, mas nunca há um Deus determinado. E essa é a falha de vocês, e vocês nunca vão sair daí, porque isso é confortável para vocês ficarem na mentira. Pessoal, por que eu amo tanto falar sobre o Kalam? É por causa desse tipo de coisa. Essa é uma das partes, inclusive, que eu escrevi sobre o Kalam, aqui nesse livro A Origem. Escreveu? Toshio, exatamente. E aí, olha só que coisa maravilhosa que a gente percebe, né? Preciso de recomendar, leia o Dr. William Craig. Você não, eu perguntei, né? A diferença da teoria A e teoria do B do tempo, te dei a chance, você não trouxe. Mais uma vez, tente depois explicar aí pra gente. Outra coisa, quando você falar, não tem como saber se é o hinduísmo. O hinduísmo é o primeiro que já sai do argumento Kalam, porque se eu tenho o início absoluto do espaço da matéria, portanto, o hinduísmo que crê em vários deuses, assim como o budismo e outras formas de religiões que creem em algumas coisas que exigem espaço-tempo, e aí sim você precisaria de politeísmos. E, portanto, o Kalam não admite politeísmo. Precisaria ser uma religião monoteísta. Você tem apenas o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O islamismo eu posso debater depois para provar por que eu acredito que ele está equivocado. O cristianismo cumpre o judaísmo. Mas a teoria A e a teoria do meio do tempo você não trouxe. Inclusive, traga aí sobre o Hotel de Hilbert.
O Dr. Hilbert já está falando sobre a questão do infinito, né? Mas nem precisa saber disso. Que eu falei, pode ter uma causa e não ter problema nenhum. Inclusive, na ciência, o pessoal conjectura sobre possibilidade de flutuações quânticas e outras coisas do gênero. E, repito, é ciência. Você vai dar risada porque você nega a evolução, você é um negacionista, você não está nem aí para a ciência. Você só está aí para tentar defender uma pseudagem do caramba, só isso. E duvido você apresentar artigos científicos e você fazer ciência. Você não vai fazer, porque, repito, você está aí no fundamentalismo e está fugindo da realidade para ficar na sua fantasia. Do mesmo jeito, em relação ao hinduísmo, se você visse a pesquisa da Pew Research, você ia ver que por volta de 60% dos hindus vão dizer que só tem um Deus, eles são monoteístas e que as outras são manifestações deles, beleza? Vocês são politeístas, então, porque vocês acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem várias diferenças entre eles na própria Bíblia. E é só uma amálgama que o pessoal faz para tentar fazer de conta que é um Deus triuno. Isso é ridículo. E está copiando do hinduísmo de novo, que eles têm a trindade deles. E se você fosse analisar a teoria da criação deles, teoria não, hipótese, ela estaria muito mais próxima do que a gente tem. Para de negaciência, caceta. Eu não nego o Calão. Até falei que isso poderia ser uma coisa. O universo não tem uma causa. Eu vi esse daí. Ridículo, né? É ridículo, né, velho? Saiu um artigo dizendo que Deus criou o DNA. Na Science, né? Não é o DNA. Ele falou que é professor de mecânica quântica. Eu vou fazer uma live com ele sobre isso aí. Sobre a mecânica quântica. E no artigo, para variar, ele não mostrou como ele chegou a essa conclusão. Eu falo que coisa idiota, velho. Mas tudo bem. E não é nada prático, é totalmente teórico, né? Lá aí fazendo as partes matemáticas. Né? Cadê o barato? Adão e Eva, né? Caralho. Obrigado. Ah, tá. Vai ser legal. Negacionista vai falar que existiu. Vamos lá. O próximo tema é: Adão e Eva não existiram. Logo, Jesus, da Bíblia, morreu em vão. Vamos lá, bora. Bom, Toshio, o Adão e Eva, ele tem uma evidência científica. Você foge da evidência científica. Eu já falei aqui de DNA, você não respondeu. E nós vamos entrar de novo em genética. Adão e Eva é uma necessidade. Tá? A ciência já comprovou que viemos de um único casal. A regressão nas mutações indicam que nós viemos de um único homem e de uma única mulher. O cromossomo Y vem do homem e o DNA mitocôndrico